Amigos, começou mais uma temporada do futebol inglês, então nos próximos meses vamos falar bastante sobre as divisões de acesso do futebol inglês, que sempre são muito atraentes, mas também geram muita confusão, porque são muitas divisões e tem algumas nomenclaturas estranhas também, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo já pedido muitas vezes pela nossa audiência, exatamente para explicar como são essas divisões, né? Entender melhor como são essas divisões do futebol inglês, a pirâmide do futebol inglês. Será que depois de tantos anos, depois de tanto tempo, a gente vai ter um campeão da Bundesliga que não é o Bayern de Munique? Será que a gente vai ter uma surpresa no futebol alemão, uma grande zebra? Vocês não estão entendendo nada, né? Vieram aqui para ver um vídeo sobre futebol inglês e eu estou falando sobre Bayern de Munique, Bundesliga. Bom, é o seguinte, vai ter uma novidade muito legal sobre Bundesliga em breve no aplicativo OneFootball. O que eu posso dizer por enquanto é isso, é que é uma novidade sensacional, então acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo, já aproveite as funções que já existem, que são excelentes, a gente sempre fala aqui, e se prepare para essa grande novidade sobre a Bundesliga. Quantas divisões existem no futebol inglês? Agora sim vamos falar do tema desse vídeo, sobre futebol inglês. Oficialmente são 11 divisões no futebol inglês. Talvez você ouça falar por aí que são mais divisões, vou explicar por quê, mas oficialmente, como padrão, são 11 divisões. E essas 11 divisões podem ser divididas em dois grupos para a gente entender melhor. O primeiro grupo é o da Football League, que é da primeira até a quarta divisão, e aí só tem jogadores profissionais, jogadores que só recebem para jogar futebol, que só jogam futebol da primeira até a quarta divisão. Na primeira divisão, tem a organização específica da Premier League, é uma liga para organizar a primeira divisão. Depois tem a organização da EFL, que organiza a segunda, a terceira e a quarta. E aí isso já gera um problema na nomenclatura, porque a EFL chama a segunda divisão de Championship, a terceira divisão de League One e a quarta divisão inglesa de League Two. Então, às vezes a gente fala, League One parece que de repente é uma primeira divisão, ou se a gente fala League Two, parece que é a segunda divisão do futebol inglês. Não. A segunda divisão é Championship, a terceira divisão é League One e a quarta divisão é League Two. Então, depois desse grupo do Football League, tem um grupo Non-League, que aí já é uma organização bem diferente da quinta à 11ª divisão. Primeiro que já é outro grupo que organiza, né? É a National League junto com a FA, que é a Federação Inglesa, que cuida muito mais da seleção inglesa e participa então da organização das divisões inferiores, né? Das menores divisões. Toma decisões importantes, inclusive, e também porque é diferente também porque tem jogadores semiprofissionais, jogadores que recebem para jogar bola, mas normalmente tem um outro emprego também. Não é permitido amadorismo, mas tem esse semiprofissionalismo, todos recebem algum salário para jogar em todas as divisões, né? Isso é importante. E aí, da quinta à 11ª divisão, você tem muitas subdivisões, muitas diferenças, né? Primeiro, na quinta divisão, ainda é uma competição nacional. Times de todo o país enfrentam times de todo o país. Depois, na sexta divisão, tem apenas Norte e Sul. Então você tem um campeonato para o Norte e um campeonato para o Sul na sexta divisão. A partir da sétima divisão, essa regionalização vai aumentando. Você passa a ter times do Norte, Central Sul, Sul e do Istmo. Aí cai para a oitava divisão, você tem mais regiões ainda. Tem Nordeste, Sudeste, Central, Sul, Istmo Norte, Istmo Sul, Leste Sul. E aí a partir da nona e a partir da nona, né, na 11ª divisão, você tem mais de 10 ligas de regiões diferentes, regiões pequenas, que dão acesso para as ligas de cima, né? E isso é mais legal, porque aí você pode começar ali jogando apenas contra times regionais e ir subindo e alcançando divisões nacionais mais importantes. O que é a tal pirâmide do futebol inglês? Normalmente, quando se fala das divisões de acesso do futebol inglês, cita a tal pirâmide do futebol inglês. Isso é porque quanto menor a divisão que você está, mais clubes estão disputando, né? Então, você tem ali nas divisões mais de baixo muitos clubes disputando, vai subindo de divisão, vai diminuindo o número de clubes até chegar na Premier League, na primeira divisão, que é a divisão com menos clubes disputando. Agora, trazendo essa pirâmide para números, para entender como é na prática realmente, na Premier League, que a gente conhece mais, são os 20 clubes, aí da segunda à quinta divisão, né, que são competições nacionais, como eu disse, são 24 clubes, aí na sexta divisão começam a rolar ligas em paralelo, né, regionais. Na sexta divisão são duas ligas, Norte e Sul, que tem 22 clubes cada e, portanto, são 44 no total.
Na 7ª divisão são 4 ligas rolando em paralelo, com 22 clubes cada também, portanto 88 times no total. Na 8ª divisão são 7 ligas em paralelo, com 20 clubes cada e, portanto, 140 times no total. E da 9ª para a 11ª divisão não dá para dizer exatamente quantos clubes participam, porque são muitas ligas primeiro, né? Como eu disse, são dezenas de ligas ocorrendo em paralelo, e elas também têm subdivisões municipais, digamos assim, subdivisões de cidades ali, de distritos da Inglaterra. E essas subdivisões variam muito de temporada para temporada, de acordo com o número de times que estão disputando, que estão começando, ou que conseguiram entrar para a National League. Então isso varia bastante, não dá para dizer a quantidade exata de times, mas realmente são dezenas de ligas em cada uma dessas divisões, na 9ª, na 10ª e na 11ª. E algum time conseguiu subir dessas divisões inferiores até a Premier League, a 1ª divisão? Sim, tem alguns casos, não são casos muito felizes, mas são casos curiosos que a gente gosta de contar aqui, né? Um desses casos é do Wimbledon, um time que ficou na 7ª divisão por muito tempo, nessas divisões semiprofissionais, mas na década de 80 chegou sim na Premier League, ficou lá até 2000 e depois, atualmente, o time já está extinto, o time não existe mais como ele era, né? A gente fez uma lista sobre times extintos um tempo atrás e a gente explicou bem essa confusão sobre o Wimbledon. O importante é que atualmente a torcida, que era do Wimbledon, criou um novo clube, o AFC Wimbledon, que está crescendo aos poucos, saiu das divisões semiprofissionais, da 7ª divisão e já chegou na 3ª, atualmente está na 3ª divisão inglesa. Outro exemplo é o Wigan, clube mais famoso porque disputou a Premier League mais recentemente. Ele chegou na Premier League, depois de disputar também divisões semiprofissionais, chegou na Premier League em 2005 e chegou até a fazer boas campanhas disputando a Liga Europa em 2013, na temporada 2013-2014 disputou a Liga Europa. Só que atualmente o time também está em crise. Na temporada de 2020, por exemplo, o clube chegou a declarar insolvência financeira, foi punido e por isso acabou caindo, inclusive para a 3ª divisão, está lá na 3ª divisão o Wigan. E se um time pede falência, ele precisa recomeçar da última divisão inglesa? Nem sempre, não necessariamente. Isso é até curioso lá, porque acontece bastante de clubes pedirem falência, terem crises financeiras muito graves, mas aí, quando acontece isso, entra em ação um comitê da FA, da Federação Inglesa, né? Essa federação que eu falei, que organiza a seleção inglesa e participa das divisões de acesso. Ela tem um comitê que decide o que acontece com esse clube que pede falência. Às vezes eles são recolocados em algumas divisões, apenas algumas divisões abaixo. Aconteceu, por exemplo, com o Bury recentemente, declarou falência, foi colocado na 6ª divisão, está tendo problemas administrativos, não conseguiu se inscrever, mas enfim, a punição dele não foi cair para a última divisão inglesa. E como seria a aplicação da pirâmide no futebol brasileiro? Normalmente, quando surge esse assunto, a gente acaba falando também das divisões do futebol brasileiro. Afinal de contas, a gente tem no Brasil, um país muito maior que a Inglaterra, apenas 4 divisões nacionais. A gente até tem aqui algo parecido, que a classificação para a Série D vem de competições estaduais, né? Mas é uma regra totalmente diferente, a vaga conquistada em um ano vale para o outro, não dá para comparar, não é igual, né? Então a gente vai fazer aqui uma suposição um pouco utópica de como seria essa aplicação da pirâmide inglesa no futebol brasileiro. Você teria aí uma 1ª divisão com 20 clubes, né, normalmente, e aí depois uma 2ª, uma 3ª, 4ª, talvez uma 5ª divisão nacional, com um pouco mais de times, e aí depois começando numa 4ª ou 5ª divisão, uma Liga do Norte, uma Liga do Sul, depois copas regionais, como uma Copa do Nordeste, uma Copa Norte, uma Copa Sudeste. Na 6ª divisão, ou numa 7ª divisão, você teria então a 1ª divisão dos estaduais e depois as divisões de acesso estaduais e, por último, na última divisão, os torneios metropolitanos ou citadinos, que eram mais comuns antigamente, mas que praticamente não existem atualmente. Mas é bom deixar claro que essa ideia toda é um tanto utópica, porque a CBF não demonstra ter o menor interesse sequer de criar uma Série E, né? Ela ajuda muito pouco os times da Série D, a gente tem visto aí, principalmente nessa época de crise, como a CBF não se importa com os times da Série D. Imagina então criar uma Série E, que os clubes precisariam de ainda mais ajuda das federações e da CBF, né? Então é bastante utópico realmente, nem vale a pena se estender muito sobre isso. E aí, amigo alternativo, deu para entender tudo sobre a pirâmide do futebol inglês?
Sobrou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai interagir, vai tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. O assunto é complicado mesmo, não é fácil. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou interage com a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, manda mensagem lá que a gente está sempre online, @ultimadivisão, /ultimadivisão. Também segue, né? Siga a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo por aí, ajude o Última Divisão a crescer, deixe seu like, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, ajude o Última Divisão a crescer. É isso, pessoal, até a próxima!